Uma vez, bom dia, na paz do Senhor, amados irmãos, que alegria podermos nesse primeiro dia da semana pensarmos um pouquinho sobre um texto bíblico. A educação bíblica é muito importante na vida da igreja e a escola bíblica dominical, ela tem esse objetivo de estar nos dando sempre uma lição no crescimento, na graça e no conhecimento do Senhor. E a lição de número 7 é uma lição muito importante, porque ela vai falar sobre a obra do Senhor Jesus. E a igreja é cristocêntrica. Se nós estamos aqui pela grande misericórdia de Deus, é por causa da obra do Filho. Então, irmãos, nesse dia 15 de fevereiro, os irmãos sabem que nós estamos de um feriado prolongado, né, aqui no nosso calendário no Brasil. E, naturalmente, muitos irmãos aproveitam a oportunidade para viajarem, para rever os seus familiares. E nós estamos aqui orando por eles, para que eles tenham uma viagem abençoada. É saudável que a pessoa tire algum momento para visitar seus familiares, ou mesmo para o seu próprio lazer. Essa quebra do cotidiano é importante, é muito saudável para o nosso organismo, tanto na perspectiva física, como também emocional. É muito importante, sim. Então a gente ora pelos irmãos, sente a falta deles naturalmente, mas é muito justo e muito importante que esses irmãos tenham também essa oportunidade. Então vamos orar por eles. Hoje também o nosso irmão aqui, diácono Vitor Hugo, está completando mais um dia de vida. Vamos desejar para ele muita saúde, muitas bênçãos. Amém, irmãos? Parabéns, ele está tão feliz que ele trouxe até a sogra dele para participar da IBD. É muita bênção, né, irmão? Muito bem-vindo, viu, irmã? A sogra do irmão Vitor Hugo, muito bem-vinda aqui no nosso meio, graças a Deus. Vamos então pensar um pouquinho sobre essa linda aula, que é a aula de número 7. Vamos lá então. O texto maior, o texto importante dessa lição de número 7, está na carta ou epístola do apóstolo Paulo, quando ele escreveu para Filipos, a igreja dos Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Isso se chama quinose, esvaziamento. Ele diz assim, pelo que também Deus... Agora, por que Deus o exaltou? Porque ele cumpriu a missão do messianato dele de se encarnar. O verbo se fez carne. Então, depois que ele se humilhou e morreu em morte de cruz, então o que aconteceu? Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Então, no nome do Senhor Jesus é que nós pregamos, é que nós existimos, é que nós invocamos, é o único nome dado para que fôssemos salvos. Graças a Deus. Então, esse textuário é muito importante, porque vai falar sobre a autoridade que há no nome do Senhor Jesus. E a nossa verdade prática declara que a humilhação voluntária de Cristo, lembra, né? A quem irá por nós? Né? A pergunta do profeta Isaías. Então, Jesus se voluntariou, porque isso é importante, irmão. Se você ler com muita atenção a profecia de Isaías, capítulo 53, mostra 3 aspectos da morte de Jesus, da obra de Jesus no Calvário, fundamental para nós entendermos, irmãos. Eu já até preguei aqui na nossa igreja numa ceia sobre esse assunto. Porque tem gente que pensa que Jesus é um coitado, né? Foi traído, foi enganado. Ai, coitado de Jesus, morreu na cruz. Não, irmãos. Em primeiro lugar, isso já estava na presciência de Deus. Que o Cordeiro foi morto antes da fundação, nem existia mundo, mas na presença de Deus já estava o plano da salvação. Portanto, o Senhor Jesus morreu, não foi porque o povo judeu se rebelou contra ele, os sacerdotes, ou Judas traiu. Isso aí é a historicidade. Mas Jesus morreu na cruz porque o Pai fez um plano de redenção. Isso é um plano do Pai. Está lá, o Pai achou o Pai em Moelo. Então foi o Pai que fez isso. Isso é um plano do Pai. Segunda coisa importante é que Jesus morreu voluntariamente, porque ele quis morrer por nós. Ele falou, ninguém toma minha vida, eu a dou. Então Jesus amou, Jesus me amou.
depois de 2000 anos, na presciência dele, ele tinha visto a gente aqui na escola bíblica dominical, me amou e quis morrer por mim, quis a vida no meu lugar. Em outras palavras, ele quis me salvar. Olha que coisa maravilhosa. Então, precisa tomar cuidado, porque tem gente que pensa que Jesus é um coitadinho, é um mártir. Não, Jesus cumpriu o plano da redenção pela vontade do Pai, pela sua própria vontade, para cumprir toda a Escritura. Então, a humilhação de Jesus foi voluntária. E sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revelam que somente Ele é digno de toda adoração e toda obediência. Então, essa é a nossa verdade prática. Agora, a leitura bíblica em classe são 2 textos muito importantes. Primeiro, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. E depois, a epístola aos Hebreus. A epístola aos Hebreus, não se sabe quem foi o autor dessa epístola. Existem sugestionamentos de que pode ter sido Apolo, pode ter sido Barnabé. A maior parte dos teólogos acham que foi Barnabé que fez. Todas as vezes que eu vejo a epístola aos Hebreus, eu vejo muito de Paulo na epístola aos Hebreus. Mas a maior parte dos teólogos imaginam que tenha sido ou Barnabé, que é provável também, né? Mas não tem o nome do autor. Como não tem, então a gente fala apenas epístola aos Hebreus. Às vezes a pessoa está tão acostumada a falar que é Paulo que escreveu quase tudo, que fala, conforme Paulo escreveu os Hebreus. Não pode fazer essa afirmação, né? Mas Filipenses você pode falar, porque está escrito lá, epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. Agora aos Hebreus só está lá, epístola aos Hebreus, não tem o nome do autor, tá? Então eu vou convidar os irmãos para gentilmente se colocarem de pé, em reverência à palavra, para a gente ler todos juntos. Vamos ler com calma e todos juntos. Vamos lá? Então, começando por Filipenses capítulo 2, versículo de número 5. Então, diz assim a palavra do Senhor: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora Hebreus 9, a partir do 24. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. Doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo,
assim também Cristo, oferecendo uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Amém, irmãos? Oremos. Pai Santo, Deus eterno, te agradecemos pela leitura da tua santa palavra, que ela possa santificar os nossos corações, que possamos nessa manhã crescermos, sermos edificados pela tua palavra que é profética, que exorta, que conforta, que edifica. Senhor, abençoa cada aluno, seus familiares, suas vidas. Pai, nós te pedimos com fé e com ações de graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, podeis sentar. Bem, essa nossa lição então tem por tema a obra do Filho. E essa lição de número 7 tem também os seus 3 objetivos principais, que tem a ver com a ideia de cada tópico da lição. Então, o primeiro é explicar a humilhação voluntária do Senhor Jesus e a sua obediência até a morte e morte de cruz. Isso tem a ver com a obra de Jesus, isso tem a ver com a encarnação, né? Porque sem encarnação não haveria isso, né? Então a própria encarnação já é uma humilhação, porque sendo Deus se fez homem. Bem, segundo lugar, segundo objetivo da lição 7, é mostrar que a obra redentora do Filho é única, suficiente e vicária. Isso é importante, irmãos, porque tem gente que quer ser salvo pelas obras. Aí acorda cedo, vai levar a cesta básica para um, vai para outro. Tudo isso é louvável, tudo isso a gente apoia, mas não é por causa disso que você vai ser salvo. Então, muito cuidado, porque as religiões, elas tendem a ensinar a salvação pelas obras. Você vê isso no catolicismo. Eles creem em Jesus, mas eles precisam fazer alguma obrinha para ser salvo. Você vê isso no Islã, fazer obras, boas obras para ser salvo. Você vê isso no judaísmo, a lei, cumprir a lei para ser salvo. Você vê isso nas religiões aqui do Brasil, mesmo igreja evangélica. Tem igreja evangélica que as pessoas acham que vão ser salvos por ser um bom crente, vir, ter irmão, você é salvo porque eu limpo a igreja. Tudo isso é obras. Isso, irmão, não nós não temos, em hipótese alguma, a ideia de deixar de apoiar ou de incentivar. É motivo até de reconhecimento. A pessoa que cuida, né? Às vezes cuida de uma pessoa idosa, às vezes cuida de criança. Tudo isso é uma boa obra, mas não tem a ver com a salvação. A salvação é exclusiva na obra de Jesus. Então, a salvação sua não é porque você é uma excelente pessoa, porque você não pede culto. Não é isso, é importante. Faça isso, mas não tem a ver com isso a sua salvação. A sua salvação tem a ver com a obra de Jesus no Calvário. Ou você acha mesmo que Jesus ia se fazer carne, morrer na cruz, para que depois você fazendo boas obras resolvesse seu problema? Ele nem precisava ter morrido na cruz, pelas suas próprias obras você fazia estaria resolvido. Então não teve jeito, a lei, Paulo fala isso. Tinha muita gente zelosa, obedecia a lei com tanta piedade, mas não tinha salvação. A justificação é pela fé na obra de Jesus no Calvário. E a hora que você entende isso, irmão, você começa a entender a importância de servir a Deus e agradecer a Deus por tão grande salvação. Aí você torna um crente autônomo, que independentemente de qualquer coisa, você é salvo pela obra de Jesus. Não é porque você é membro da Assembleia de Deus, não é porque você é membro de uma comunidade. Tudo isso é importante, mas o mais importante é você ter comunhão com o seu Salvador. Sabe aquilo que o Senhor Jesus falou? Entra no seu quarto, fecha a porta, fale com Jesus, clame em nome de Jesus, tenha relacionamento com o Filho de Deus. Ele é o autor da sua salvação. Então tenha relacionamento com o Senhor Jesus. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Qual é a atividade dos grupos religiosos? É te escravizar, é colocar julgo em você. Não, para você ser salvo você tem que fazer isso, para ser salvo você tem que fazer aquilo. Aí te dá um monte de regra. Isso é uma tendência natural das religiosidades. E aí a pessoa, coitada, não é mais salva pela graça, né?
Aí é salvo pelas obras. Quer dizer, ele nunca vai se sentir salvo. Por isso que você pergunta às vezes para certos membros de igreja, fala, você é salvo? Fala, veja bem, eu preciso me consertar. Ele está pensando em obra. Ele não entendeu, qual seria a resposta? Se ele tivesse convicção da salvação dele, ele ia falar, sou pela misericórdia de Jesus, porque Jesus morreu por mim na cruz. Era só dizer isso, porque a salvação é pela obra de Jesus, não é pela sua obra. Então você vê a fragilidade desses irmãos, às vezes são irmãos, coitados, né? Estão aí querendo ser salvos, e luta, e vai, e faz tanta coisa, querendo ser salvo pelas obras. Mas às vezes é até inconsciente, né? Não é nem... talvez porque não vem na escola bíblica dominical, talvez não vem num culto, né, de ensinamento, e aí por isso que age de maneira equivocada. Então, irmãos, nós não dependemos dessas coisas. E o objetivo dessa lição é mostrar que a obra redentora do Filho é única, suficiente e vicária. Não tem outra coisa. É através dos méritos do Senhor Jesus conquistados na cruz do Calvário. E terceiro lugar, é ressaltar a exaltação gloriosa de Cristo em sua soberania universal, que é o nosso textuário, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que está sobre todos os nomes. Essa é a exaltação gloriosa dele. Bem, então nós estamos aqui estudando nesse dia 15 de fevereiro, a obra do Filho. Vamos pensar um pouquinho sobre o nosso texto maior, o texto mais importante ou o texto áureo. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. É isso que diz Paulo aos Filipenses. Olha, a primeira coisa que eu devo falar para os irmãos é o contexto onde está o versículo. O contexto é o capítulo 2. Os versículos são 1 a 18. Os versículos são autoexplicativos. Qualquer pessoa mediana, lendo Filipenses capítulo 2, entende. Então abra aí sua Bíblia em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses capítulo 2. Olha só, o texto é autoexplicativo. Então ele começa dizendo assim, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, e se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é de outros. Aí ele vai começar a falar sobre a quinose, sobre o esvaziamento do verbo. Mas vocês entenderam que o assunto aqui, o assunto principal do capítulo 2, é a humildade. Ele não está falando de divindade, não é isso. O assunto, ele está dizendo o seguinte, irmãos, para os irmãos de Filipos, e serve para mim e para você também. Eu falei, irmãos, vamos ser mais humildes. Para de ficar só pensando no seu, olhando só para o seu umbigo, olhando só para os seus interesses. Eu falei, irmão, não pode ser assim. Você precisa ter o mesmo sentimento que houve Jesus. Então, ele está falando da humildade. Esse é o tema do capítulo 2. Olha o versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual é o sentimento? Vamos lá, versículo 6. Que sendo em forma de Deus, a palavrinha grega aqui é morfé, da onde vem o termo moderno hoje, metamorfose. A meta é mudança e forma, mudança de forma. O termo grego é morfé, que é forma. Ou seja, vocês já repararam como que funciona uma borboleta? A borboleta, na verdade, antes dela ser borboleta, o que ela é? É uma lagarta. Então, o que acontece? Ela muda de forma. Mas, na verdade, a essência é a mesma. Se você tirar a asa da borboleta, é uma lagarta. Ou não é? É aquela lagarta mesmo, aquela lagartinha que foi crescendo. Só que virou uma borboleta. Mas a essência dela, o que é? Borboleta. Então, ele usa a mesma palavra, só que ela não fala meta, não tem a palavra meta, que é mudança, mas está a palavra aqui, morfé, forma. Então, ele está dizendo que Jesus
tem a mesma forma de Deus, ou seja, tem a mesma natureza do Pai. A forma, a palavra forma aqui, olha só o que ele diz aqui, ó. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Esse versículo 6, que sendo em forma, quer dizer, tendo a mesma natureza do Pai. Em outras palavras, que Jesus sendo Deus, aí não era uma usurpação ele usar os atributos divinos, porque ele era Deus. Você fala assim, Jesus está usando. Os judeus falavam para Jesus, sendo homem, te faz Deus a ti mesmo. Mas isso não seria uma usurpação, porque Jesus é a forma de Deus. Jesus é o verbo. Então, se ele quisesse usar dos atributos divinos, não teria nenhum problema, porque ele é Deus. Mas ele não se apegou a esses atributos. De novo, ele não está falando de divindade, ele está falando de humildade. Irmãos, olha só, Jesus sendo Deus, não se apegou a esses atributos para vencer o pecado. E você, irmão, ficar pegando em atributos seus, porque eu sou formado não sei do que, porque eu tenho isso, eu sou aquilo. Para, irmão, porque ele está falando de humildade. Para explicar a questão da humildade, ele vai dar o exemplo principal, que é Jesus, que tendo a mesma natureza do Pai, ou seja, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, porque não seria mesmo. Quer uma melhor tradução do que essa? Não se apegou aos atributos divinos. Se quiser, você pode pôr isso, ó. Que sendo Deus, versículo 6, que sendo Deus, ou na forma de Deus, não se apegou aos atributos divinos. Não, porque não seria uma usurpação se ele fizesse isso. Ele é Deus, mas ele não usou desses atributos. Olha só o versículo de número 7. Mas, o que ele fez? Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, é a natureza humana. Então, sendo Deus, ele toma a natureza humana, fazendo-se semelhante aos homens, ó, o verbo se fez carne. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, que é o propósito da redenção. Pelo que também Deus o exaltou, nosso texto áureo, soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus. Quem que está nos céus? Todas as criaturas espirituais, anjos, arcanjos, querubim, todos têm que dobrar no nome de Jesus. Mas também os que estão na terra, que seriam os seres humanos, de um modo geral, toda a autoridade, e os que estão debaixo da terra, demônios e tanta coisa, todos os seres vivos terão que dobrar diante de Jesus. E ele fala que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, qual é o ensinamento de Paulo? Irmão, sede humilde, que no tempo certo você será exaltado. Seja humilde. Tá? Não fique achando, pelo contrário, considere os outros superiores a você. Tenha uma outra perspectiva, não se apegue aos seus atributos, mesmo você tendo, não faz isso, aniquila isso e viva uma vida de humildade, porque aí sim você será abençoado no momento certo. Né? Então o assunto é humildade, mas que revela o quê? As duas naturezas de Jesus, que ele é Deus e que ele é o verdadeiro homem. Graças a Deus. Então, começa o nosso textório dizendo, pelo que mostram que a exaltação do Senhor Jesus ocorreu por causa da sua missão terrena bem-sucedida. Ele cumpriu tudo. E o profeta Isaías fala a mesma coisa em Isaías 53. Abre a sua Bíblia aí, no profeta Isaías, capítulo 53. Olha só o que ele vai falar aqui no final, depois que ele ficou desfigurado, que ele sofreu todo tipo de humilhação, aqui no profeta Isaías, capítulo 53, olha só o que diz o texto do servo sofredor. Olha o versículo, vamos ler a partir do versículo 11. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, você percebe
E também aqui no versículo 10, no finalzinho, ele fala: o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então é muito parecido. Ele obedece, se humilha, e o Pai o exalta soberanamente. Então essa é a ideia do nosso texto maior. Agora, o texto em Hebreus, vamos abrir a Bíblia agora aos Hebreus. No capítulo 2 da Epístola aos Hebreus, versículo de número 9, ele fala algo muito interessante, que tem a ver também com a humilhação de Cristo. Versículo 9, capítulo 2, versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e honra, aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Irmãos, a encarnação de Jesus fez com que Jesus ficasse menor até do que os anjos. Então é lógico que o Pai era maior que Jesus, Jesus como homem. Então quando Jesus fala assim, o Pai é maior do que eu, claro, ele era menor até do que os anjos. Mas por que ele ficou menor do que os anjos? Por causa da encarnação. Olha a humilhação. Estão vendo o que é a humilhação? Ele sendo Deus, se fez carne, ficou menor até do que os anjos, mas como homem. Aliás, irmão, Jesus não era só sujeito ao Pai. Jesus era sujeito aos pais terrestres dele. A Bíblia fala que ele era sujeito aos seus pais, a José e Maria. Então, precisa tomar cuidado, porque às vezes os grupos religiosos unitaristas, os unitaristas são aqueles que falam que Jesus é criatura, aqueles que dizem que Jesus é inferior ao Pai, e para justificar isso, eles pegam e lê aqui, olha aqui em Hebreus 2,9, está escrito, Jesus fora feito menor do que os anjos. Sim, mas por causa, está aqui o próprio texto, o texto é autoexplicativo. O que o texto diz aqui? Feito um pouco menor do que os anjos, por causa do quê? Por causa da paixão. Então, porque se fez carne. Quando o verbo se fez carne, ele ficou inferior aos anjos, e sujeito aos seus pais terrenos. Então, olha que humilhação. Agora, quer ver a introdução de Hebreus, o que Hebreus fala? Olha o capítulo 1, versículo 2. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Olha, esse aí que era inferior aos anjos, herdeiro de tudo e fez o mundo, o que é menor do que os anjos. Mas por que ele é menor que os anjos? Por causa da carne. A carne fez. Então a humilhação de Jesus, irmãos, esse é o problema. As pessoas não entendem por que nós celebramos o Natal. Porque você acha que a gente faz? Porque isso aqui é uma coisa extraordinária. A humilhação de Deus, né? Deus se fez carne. Olha só o que ele fala: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Poxa, Jesus é a expressa imagem da pessoa do Pai, irmão. É a expressa imagem. E o que ele continua dizendo? Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade e das alturas. Feito tanto mais excelente do que os anjos, olha, está vendo? Então, ao mesmo tempo que ele é menor, mas ele é mais excelente. Por que ele é mais excelente? Porque os anjos são criaturas. E Jesus é o quê? Da mesma natureza do Pai. E está aqui no texto, ele vai falar isso, quer ver? Quanto herdou mais excelente nome do que eles. Olha agora. Porque o qual dos anjos disse jamais? Irmão, o Pai nunca falou isso para anjo. Olha que tem anjo que não acaba mais. Mas nunca Deus Pai falou para um anjo: tu és meu filho, hoje te gerei. Nunca. Jamais ele falou isso para anjo. Mas para Jesus ele falou porque é o filho dele. Olha lá, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai e tu serás por filho. Versículo 6. E quando outra vez introduz o mundo, o primogênito, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Olha, ele foi feito menor do que os anjos, mas todos os anjos têm que adorar ele. Não parece uma contradição? Mas não é. Outra coisa, você está vendo a palavra primogênito aqui?
Então tem gente, irmão, que cai numa armadilha fácil. Fala, mas se Jesus é o primogênito, ele é o primeiro que foi criado. Porque o primogênito não é o primeiro filho que nasceu. Então, mas acontece que a palavra grega primogênito é a palavra prototokos. Essa é a palavra grega. Prototokos é uma palavra que pode significar primeiro de uma série ou que tem a preeminência. Aqui nesse caso, não é que Jesus é o primeiro de uma série. Aqui é aquele que tem a preeminência. Eu vou te dar outros 2 exemplos que a Bíblia usa a palavra primogênito, mas não significa o primeiro de uma série. A Bíblia diz assim no Antigo Testamento: eu chamei Israel meu primogênito. Aí eu pergunto para os irmãos, Israel foi a primeira nação de Deus? Claro que não. Abraão veio de uma nação chamada Mesopotâmia. Nem existia Israel. Já tinha o Egito, já tinha a Mesopotâmia, já tinha a Etiópia antes de Israel. Mas Israel é chamado de primogênito. Por quê? Porque ele foi o primeiro filho? Foi a primeira nação? Não. É porque Deus deu a prioridade para Israel. Deu a preeminência para Israel em ser o seu povo sacerdotal. Quer ver um outro exemplo que eu vou dar da palavra primogênito? Que não significa primeiro de uma série? Aqui em Hebreus mesmo. Em Hebreus, aqui no capítulo de número 12, ele fala da Universal Assembleia da Igreja dos Primogênitos. Né? Deixa eu ver se... Ele fala aqui, quer ver? Ele fala da Universal Assembleia, está aqui, capítulo 12, versículo 23. Olha o que ele diz aqui no capítulo 23. A Universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos. Irmão, você é primogênito? Quem é primogênito aqui? Levanta a mão. E só a Betânia então faz parte dessa igreja aqui. A única que é primogênita. Claro que não, que a palavra primogênito então não significa a ideia que você tem de ser o primeiro de uma série. Ou o primeiro criado. Não. O que ele está dizendo? Que é a igreja que tem a prioridade. Nós recebemos a salvação, portanto, tem uma prioridade. Tá? Então, cuidado com a palavra primogênito, porque os grupos religiosos espúrios pegam a palavra primogênito e interpretam a palavra primogênito como sendo o primeiro de uma série. E a palavra protótokos, a palavra grega para primogênito, pode significar origem, início, prioridade e primeiro de uma série. Você tem que entender quando se aplica a quem. Se aplica ao homem, simplesmente, pode ser. Então, eu dei o exemplo, Israel não é... Quer ver um outro que não é primogênito e a Bíblia chama ele de primogênito? Efraim. Efraim, meu primogênito, está escrito lá na Bíblia. Mas Efraim é primogênito? Claro que não. Efraim não é primogênito de Israel. O primogênito de Israel é Rubens, não é? O primogênito de Israel de Jacó, mas aparece que Efraim é o primogênito. Não, significa o quê? Que teria prioridade, que Deus daria prioridade. Aliás, é Manassés que é o primogênito, né? De José. De José não é nem, olha, de Israel, porque ele fala Israel, Efraim meu primogênito. Mas ele não é o primogênito do povo de Israel, que seria Rubens, mas seria José, né? Ele está falando mas o Efraim não é nem primogênito de José. O primogênito de José é Manassés. Está vendo como a palavra primogênito nem sempre significa o que você está pensando? Então, quando ele fala assim, que Jesus é o primogênito da criação, não significa que ele foi o primeiro criado. Significa que ele, aliás, a passagem que fala que Jesus é o primogênito da criação de Deus, é a mesma que também justifica o significado de primogênito. Que ele diz assim, ele é o princípio da criação de Deus, todas as coisas foram criadas nele, tudo foi feito por ele, quer dizer, está dizendo que ele é a fonte, que ele é a origem, que ele é o começo, que dele, ele é o ponto inicial, tudo foi criado através dele. É nesse sentido que ali aparece a palavra primogênito lá em Colossenses, que ele é o primogênito da criação de Deus. Então, ou em Apocalipse, que fala também que ele é o primogênito da criação. Então, cuidado com a palavra primogênito, porque as seitas religiosas pinçam a palavrinha primogênito e dão um sentido só. Não, primogênito é o primeiro que foi criado, para tentar defender a tese de que Jesus é criatura. Não, irmão. É só ler João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Então Jesus é Deus. Quando aparece a palavra primogênito para Jesus, significa aquele que tem a prioridade, que tem a preeminência, que é a origem, que é a fonte. Amém, irmãos? Ficou claro aqui então?
Então, o trecho de Hebreus, capítulo 2, versículo 9, declara que Cristo foi feito menor que os anjos por causa da paixão da morte. É a humilhação. O verbo se fez carne. Mas em Hebreus, capítulo 1, versículo 4 e 9, que nós já lemos, declara que Cristo foi exaltado acima de todos. E foi só ele que o Pai disse: tu és meu filho, hoje te gerei. O primeiro capítulo da Epístola aos Efésios, se vê que a exaltação de Jesus Cristo tornou cabeça de tudo, unificador, restaurador de todas as coisas humanas, angelicais, animais e inanimadas. Quer dizer, tudo. Então Jesus é a cabeça da igreja, Jesus é a cabeça da congregação. Isso tudo se deveu ao ato que completou a sua missão na terra. Então a morte de Jesus na cruz é que gerou todo esse conceito bíblico da sua exaltação. E que essa missão ficou terminada. Outra coisa importante: a morte de Jesus na cruz foi única, não precisa de mais nada, irmão. Olha, irmão, vocês, muitos são de origem católica, vieram do catolicismo. O catolicismo, na hora da missa, é de novo o sacrifício de Jesus. Vocês sabiam disso? A missa lá realizada pelos católicos é o sacrifício de Jesus de novo. Irmão, o sacrifício de Jesus é uma única vez. É só lá, quando Jesus estava na cruz, ele falou: está consumado. A obra dele acabou. Nós, mas a gente não faz a ceia. A gente lembra daquela morte, mas não é a morte de Jesus de novo. E na missa eles fazem a morte de Jesus de novo. Não pode. Quer ver um outro problema? O adventismo. O adventismo inventou uma doutrina chamada a doutrina da expiação deles lá, e o juízo investigativo. A invenção da Ellen Goldwright, que é a fundadora, a profetisa do adventismo, ela inventou essa doutrina. Sabe o que ela fala? Falou: não, Jesus morreu na cruz, mas a consumação final foi no céu, só em 1844. Mano, só para justificar a história deles, que Jesus não apareceu coisa nenhuma. Então eles falaram, o Guilherme Miller, que foi o pregador batista, em 1844, ele marcou a volta de Jesus para 1844. Só que não aconteceu nada, né? Aí vestiram tudo de branco, subindo na montanha esperando Jesus, não deu nada. Aí ele foi estudar melhor e viu, falou: eu acho que eu estava enganado, o irmão me perdoe, e voltou para a igreja batista. Mas tinha um grupo lá que falou: não, Jesus veio, sem aqui ninguém viu. Mas a mesma história lá, ele veio, só que ninguém viu. Assim, mas se ninguém viu, então como você sabe que ele veio, né? Ninguém viu. Quer dizer, é o mesmo problema depois, posteriormente, que ocorreu com o Charles Taze e o Russell. O Russell é dissidente do movimento adventista. Só que o Russell marcou outra data. Jesus falou, para o Russell, Jesus começou a governar em 1914. Então, que é a chamada Testemunha de Jeová. Elas acreditam que Jesus está governando desde 1914. Aí você fala: mas como que de onde você tirou isso? Você não viu a Primeira Guerra Mundial? Em 1914 correu a Primeira Guerra Mundial, porque Jesus expulsou Satanás e jogou ele aqui na terra. Irmão, mas que fraqueza é isso? Não, a guerra começou aqui. Eu falei: mas quando que Satanás caiu na terra? Em outubro de 1914. Então ele chegou atrasado, a guerra começou em julho. Então Satanás caiu atrasado, coitado. Porque a guerra, que eu saiba, começou em julho. A guerra começou com o assassinato do rei Francisco do Império Austro-Húngaro. Ele foi assassinado em Sarajevo, né? Sarajevo, lá na Bósnia. E dali começou. Foi 31, parece que foi 31 de julho, uma coisa assim. Né? Começou a guerra, a primeira foi que estourou a Primeira Guerra Mundial. Agora, se Satanás caiu em outubro, porque eles fizeram uma conta errada, né? Eles pegaram outubro de 1914 como sendo o dia que Jesus expulsou Satanás do céu, Satanás caiu na terra, por isso começou a Primeira Guerra Mundial. Não tem nada a ver, não tem nada com nada, irmão. Eu até brinco, né? E foi cair justo no dia do meu aniversário, outubro. Satanás caiu no mês de outubro. Quer dizer, tudo bobagem, invencionice, irmão, tudo invencionice. Mas a Ellen Goldwright falou que o sacrifício de Jesus começou para valer mesmo a partir de outubro, na invencionice dela dessa teoria da expiação, o juízo investigativo, que é uma heresia, irmão. Por quê? Porque anula a obra de Jesus no Calvário. Que então precisou, depois que Jesus morreu na cruz, ainda precisou fazer a purificação no céu.
Investionice dela em Goodyear. E olha que gerou o Charles Taze Russell, que veio com outro inversionista em 1914. Na verdade, Jesus deixou claro, né? Porém, o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos sabem, só o Pai que está no céu, né? E eles ficam inventando data. Irmão, qualquer pessoa que inventar data para você, nem dá bola. Viu? Jesus vem agora. Teve um outro grupo, não foi? 31 de outubro de 2022, lembra? Que espalharam panfleto para tudo que Jesus ia vir. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. As Testemunhas de Jeová marcaram o início do reino de Jesus em 1975. Primeiro em 1922. O Redford falou que em 1922 os patriarcas iam ressuscitar, todo mundo ia aqui lá do capítulo 11, todos aqueles heróis da fé iam ressuscitar, morar na terra, e escreveu um livrinho chamado Milhões que Agora Vivem jamais morrerão. Esse livrinho é de 1900, ele profetizou em 22, dizendo que isso ocorreu em 1925. Não ocorreu nada. Então, sabe o que ele fez? Ele comprou lá na Califórnia, em San Diego, uma casa chique. Uma casa, tem foto, tudo. Casa bonita. E ele apelidou aquilo de Casa dos Príncipes. Por quê? Porque o Abraão ia ressuscitar, onde ele ia ficar? Ia morar na casa dele, né? Então ele construiu aquele palácio bonito lá em San Diego. Tem lá a casa até hoje. Enquanto o Abraão não vinha, ele ia morar lá, né, irmão? Então ele ficou morando lá, esperando a ressurreição em 1925. Não aconteceu nada. Sabe o que eles fizeram? Culparam as próprias Testemunhas de Jeová, porque o corpo governante nunca assume erro. Ele não comete erro, é igual o Papa, né? Não erra. Aí ele pôs a culpa nas Testemunhas de Jeová. Falei, você vê as Testemunhas de Jeová no anseio da volta de Jesus, marcaram algumas datas. Não foi as Testemunhas de Jeová que marcaram, eles que marcaram. Tem uma família em Jundiaí, em 1975, eles venderam tudo, lá em Jundiaí. Porque o Natan, o terceiro presidente da sociedade, falou que Jesus ia vir em 1975. Aí eles venderam tudo, coitados. E ficaram sem nada. E sabe o que o corpo governante falou depois? Você vê, né, as Testemunhas de Jeová no anseio, né, no desejo que Jesus voltasse. Sim, eu também tenho desejo que Jesus volte, mas não é por isso que eu vou marcar data, né, irmão? Por que eu vou marcar? Jesus falou, irmão, a volta do Senhor será como ladrão, ninguém vai estar esperando. Por isso que ele fala que você tem que vigiar. Agora vai marcar data. Então as Testemunhas de Jeová marcaram mais de 5 vezes a volta de Jesus. E agora marcou de novo, em 1932. Segundo, agora estão dizendo que em 1932 Jesus vai vir. É tudo mentira, irmão. Isso é falsa profecia, falsos profetas, irmão. Não pode marcar a volta de Jesus. Mas essa seita brinca com o sentimento das pessoas. E coitada da pessoa, a pessoa está ali, ela não consegue discernir. Ela acredita. Acredita, irmão. Só Deus tem misericórdia. Então, a missão de Jesus foi completa. Jesus morreu na cruz do Calvário, ele derramou o sangue dele. Você é salvo se você crê na obra dele. Fica crendo em teoria humana, irmão. Misericórdia. Assim, Cristo foi supremamente exaltado devido ao êxodo da sua missão. Então, os 3 grandes quadros descritos são postos. Primeiro, o quadro do elevadíssimo estado do Filho de Deus nos lugares celestiais, antes da sua encarnação. Então, irmão, Jesus antes de se encarnar, ele tinha a glória. Ele fala em João, Pai, para que eles também conheçam a minha glória que eu tinha antes que tu criaste o mundo. Olha, então a glória de Jesus é anterior à criação do mundo. 2, o quadro do seu estado aviltado, em sua humildade, em contraste com sua situação imediatamente anterior à sua encarnação. O Verbo se fez carne e sofreu por nós. 3, o quadro de sua exaltação na qualidade de homem, obtida em resultado do término bem-sucedido da sua missão terrena. Então, depois que o Verbo se fez carne, que se humilhou, Deus o exaltou, de tal maneira que é no nome de Jesus que nós somos salvos. Não existe salvação fora da obra expiatória de Jesus no Calvário. Então aparece a palavrinha exaltou, que significa o quê? Elevar às mais elevadas alturas, exaltar excelsamente, exaltar supremamente, uma expressão enfática que indica o quê? A natureza elevadíssima da exaltação do Senhor Jesus. E o trecho de Efésios, capítulo 1, versículo 19, com os versículos seguintes, nos fornece a melhor ideia, porque também é um texto autoexplicativo que você pode ler na sua casa, aí Efésios capítulo 1.
Não existe nome e nem ser, nem nome, nem ser tão elevado quanto o nome de Jesus. De fato, todos os seres têm nele a razão da sua existência. Nós dependemos do Senhor Jesus. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Entendeu por que a igreja é cristocêntrica? Porque a gente só fala de Jesus? Porque foi o único nome dado para a nossa salvação. Uma vez foi um político importante aqui da cidade visitar a nossa igreja sede, e naquela época era vereador, recepcionei ele, ficou sentado no primeiro banco, acho que era Herdeiras do Reino. E no meio do culto, eu fiquei surpreso. Ele olhou para mim e falou assim: engraçado aqui, né, na igreja de vocês, só fala de Jesus, né? Sem noção, né? Eu quase que eu nem consegui responder, eu achei tão absurda a pergunta. Falei: engraçado, né, que vocês iniciaram orando em nome de Jesus, estão cantando de Jesus, falam só de Jesus, é que vocês só falam de Jesus. Eu falei: é lógico, porque nós somos cristocêntricos, aí Jesus é o nome, o único nome, porque ele está acostumado com outros nomes, né? Com outras coisas, né? Mas aqui, irmão, é Jesus, é em nome de Jesus. Expulsa demônio em nome de Jesus, falarão outras línguas em nome de Jesus, colocará a mão sobre os enfermos em nome de Jesus, em meu nome, é tudo em nome de Jesus aqui, irmão. Não tem outro nome não, é nome de Jesus, graças a Deus. Cristo é o restaurador de tudo, e tudo deverá estar em união perfeita com Ele, reconhecendo seu senhorio e sua posição elevadíssima. Então Cristo entrou no estado de glória transcendente e agora está sentado à mão direita do Pai, conforme se vê em Romanos 8:34 e Colossenses 3:1, mas Hebreus 4 também. Então Jesus é o nosso sumo sacerdote, é Jesus que intercede por nós, por isso que é em nome de Jesus. Ninguém vai chegar ao Pai se não for por Jesus. João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, não tem, irmão, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai chegar à presença do Pai se não for em nome do Senhor Jesus. Então Ele é o Senhor de todos, de vivos e de mortos, tanto da terra como do Hades, que é o inferno, como dos lugares celestiais, e mostra-se glorioso em seu reinado. E aí ele fala do nome, ele deu um nome, simboliza a pessoa, o indivíduo, seu ser, sua natureza, seus atributos. O nome de Cristo se eleva acima de qualquer outro nome. Ele é o principal autoridade, superior, né, tanto no presente como na eternidade. Isso se deve ao fato que ele se assentou à mão direita de Deus Pai nos lugares celestiais. Então ele está à direita do Pai, porque ele é uma outra pessoa, né? Você tem a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Um dia, uma pessoa que não acredita na Trindade fala assim para mim: olha, Estevão, que estava sendo apedrejado, ele viu o Pai e viu o Filho à destra dele. Então, se existe uma Trindade, por que ele não viu o Espírito Santo? Falou: porque o Espírito Santo estava com ele, né? Não, Jesus não mandou o Espírito Santo. O Espírito Santo não está com a gente? Por isso que não viu. Viu o Pai, viu o Filho. Por que não viu o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo está com você, né? Não é ele que te convence? E como que ele enfrentou o martírio? Porque o Espírito Santo estava com ele, né? Ele falou com a ajuda do Espírito Santo. Então, Jesus, o Cristo, divino e humano, porque é o verbo que se fez carne, é declarado Senhor, isto é, recebe esse título com o seu nome eterno, né? Então Cristo é declarado Senhor. Graças a Deus. E aí Deus o exaltou soberanamente. A exaltação é uma das prerrogativas de Deus Pai, como também somente a Ele cabe receber glória, né? Amém. Então o Pai o exaltou e deu esse nome. Foi o Pai que fez isso. Você vê, precisa falar: por que você não fala outro nome? Porque não tem outro nome. Não existe outro nome. Tem gente que usa Jeová, outro Alá, outro Maria. Nós não vamos desrespeitar ninguém, mas a Bíblia fala que é o nome de Jesus, irmão. É o nome de Jesus que é para evocar para a salvação. Para nós fecharmos, Atos capítulo 4, a pregação de Pedro da igreja, portanto da igreja primitiva. Qual era o nome que a igreja primitiva clamava? Está aqui, ó. Capítulo 4, versículo 12 de Atos. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há. Não há outro nome.
Não adianta, irmão, eu entendo, os judeus falam do eterno, que seria o Jeová, né? Os muçulmanos falam de Alá, os católicos falam muito de Maria e outros nomes. Mas a Bíblia está dizendo claramente, nenhum outro há salvação. Não há. Nenhum outro, que é Atos capítulo 4, versículo 12. Também debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não está claro esse versículo, irmão? Então evoca o nome de Jesus. Nós fazemos tudo em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus. Amém, irmãos? Muito bem, então a nossa lição fala da obra do Filho. E a introdução declara que Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus Pai, que assumiu a forma humana, viveu uma vida sem pecado, morreu em nosso lugar e ressuscitou vitoriosamente. Sua missão abrange não apenas o perdão dos pecados, mas a revelação de quem é Deus e a restauração de toda a criação. Então, além de te salvar da eternidade, te lavar no sangue dele, ele também revela o Pai e vai restaurar todas as coisas. Essa lição de número 7, então, visa apresentar a profundidade da obra do Filho em 3 dimensões: sua humilhação, a redenção e a exaltação. Então, qual é a palavrinha-chave dessa lição? Obra, ou seja, a obra do Filho. Então, nós somos salvos pela obra do Filho. Tá? Então, primeiro tópico, a humilhação voluntária do Filho. Primeiro subtópico, 1.1, a submissão de Cristo. Então, Paulo exorta a igreja de Filipos à unidade e à humildade, conforme nós lemos aqui já, Filipenses capítulo 2. E Paulo adverte aqueles irmãos a terem a mente, ou sentimento, tem o mesmo sentimento, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Está aqui, Filipenses 2, 5. Então, o termo grego traduzido como sentimento é o foronel. Foronel, essa é a pronúncia. Né? Vem do... Lembra que farmácia se escrevia com PH também? Farmácia. Então, porque é a expressão grega. É o F, é o PH. Foronel, que também pode significar modo de pensar e disposição mental. Tá? Dessa forma, os crentes devem assumir o mesmo modo de pensar e viver o que foi demonstrado por Cristo. Irmão, isso é uma coisa muito simples. Você quer ter preocupação na vida? Acorda, acaba de acordar, já vai atrás de celular, já liga a televisão, fica ouvindo rádio. Você vai ver uma vida terrível, porque essas notícias negativas influenciam no seu humor. Influencia no seu, assim como você, quando você ouve uma novidade, você fica alegre, né? Ou tal. Assim também quando você ouve coisas que te irritam, vai mexer no seu humor. Então o que nós sugestionamos como cristãos? Quando você acordar, agradece a Deus pela noite, pela família. Aí faz sua higienização, vai ler a Bíblia. Pega um texto da Bíblia, porque a Bíblia santifica, traz paz para a sua alma. Depois você vai fazer suas coisas. Agora você já, irmão, acorda de noite, fica mexendo no celular, fica com a cabeça cheia de coisa, e dorme, e sonha. Claro, né? Então a maior parte das pessoas vê essa vida toda atrapalhada, sabe, cansado, com depressão, tanta coisa. Claro, só fica ouvindo coisa ruim. É natural que a pessoa vai ficar com a cabeça ruim. Mas a Bíblia fala que nós temos que ter a mente de Cristo. Ocupar em coisas boas, coisas que são edificantes, coisas que vão mudar a sua perspectiva, para você ser um ser humano melhor, irmão. Agora vê uma vida toda atrapalhada, só reclama, só xinga. Tá cheio. A maioria das pessoas vive assim, viu, irmão? A maioria das pessoas vive só xingando, só reclamando, tá tudo doendo, e dói a cabeça, e dói o pé, dói... Claro, irmão, não busca as coisas de Deus, não tem mente de Cristo. Aí só reclama, o dia inteiro reclamando. Pode ver. Uma pessoa assim, coitada, nem vai ver muito, né? E nem é vida que ele está vivendo, né? Porque você tem que ter qualidade de vida. Que adianta viver desse jeito? Então, para ter qualidade de vida, segue o que a palavra de Deus fala. Ocupa a sua mente, o seu coração em coisas boas, em coisas espirituais, coisas materiais também, mas boas. Porque tem coisas materiais boas que vai fazer bem para a sua alma, tá? E não deixa que essas coisas tirem essa sua visão. Dessa forma, os crentes devem assumir o mesmo modo de pensar
e viver que foi demonstrado por Cristo. A mesma maneira de viver. Refere-se a uma consciência moldada pela humildade, amor e obediência, e não soberba e vaidade. Imitar a mente de Cristo significa renunciar o quê? Egoísmo, buscar o bem do próximo, e viver para a glória de Deus, é ter uma visão diferente. E, como cristãos, somos chamados não apenas a crer na pessoa do Senhor Jesus, mas pensar como Jesus, agir como o Senhor Jesus. Mas para isso você tem que ler a Bíblia, né? Você nem lê a Bíblia, nem sabe como Jesus, que Jesus falou, como que a pessoa... Está que nem uma senhora que trabalhava com meu pai na prefeitura de Jundiaí, e um dia ela chegou com meu pai e falou assim: irmão, é seu Lazinho, como diz a Bíblia, me ajuda que eu te ajudarei. Onde que está escrito isso na Bíblia, irmão? Me ajuda que eu te ajudarei? Não, a Bíblia fala: esforça-te que eu te ajudarei. A pessoa, coitada. E outro irmão pregando lá em Jundiaí também, sabe o que ele falou no púlpito? Irmão, como diz a Bíblia, uma andorinha só não faz verão. Irmão, onde que está escrito isso na Bíblia, irmão? Uma andorinha só não faz verão? Só se ele escreveu na nota igual da pele da Bíblia dele. Não, mas isso aí não tem na Bíblia. Sabe, as pessoas, coitadas, elas começam a falar coisas que não tem pé, não lê a Bíblia. A conclusão que eu chego é que não lê a Bíblia. Como é que é? Citando provérbios aí né? Acho que lembrou de Campinas, né? Que antigamente a gente chamava da cidade das andorinhas, né? Bom, segundo subtópico, o esvaziamento da sua glória. Aqui vem a quinose, né? O apóstolo recorda que Jesus, sendo em forma de Deus, ou seja, temos a mesma natureza de Deus, ele não teve por usurpação, não era usurpação, porque era da natureza dele. Então ele não se apegou aos atributos divinos para vencer o pecado. Então, sendo ele igualmente a Deus, compartilhando da mesma natureza do Pai, é só ler João 1, capítulo 1, o verbo era Deus, ele preferiu privar-se dos seus direitos e não da sua divindade. Em outras palavras, irmão, carteirada não é algo de Deus. Vira e mexe as pessoas dizendo: você sabe com quem você está falando, né? Que fraqueza. Uma vez eu fui no Mário Gato fazer a visita para uma irmã, cheguei lá, o guarda pegou a minha carteirinha e falou: ih, pastor, só a carteirinha que está vencida. Eu falei: moço, mas venceu ontem, né? Um dia. Mas eu sinto muito. Eu falei: tá bom, então deixa eu falar com a sua responsável para explicar para ela que hoje é domingo, como é que eu vou... Poxa, que eu saiba, quando venceu no domingo, vale ainda até a segunda, né? Qualquer coisa, até boleto é assim. Falei: mas então, e realmente, venceu no domingo, então venceu no sábado, então eu estava dentro, né? Aí eu peguei e falei: deixa eu falar com a responsável. Com uma má vontade, veio uma mulher brava, irmão. Pois não, é que a minha carteirinha venceu no sábado, então eu gostaria que a senhora, né, cumprisse o que é normal, né? Venceu, então, porque aí na segunda-feira eu vou para fazer uma visita pastoral. Estava de paletó, gravatinha, saí da escola dominical, estava lá no Mário Gatti. Falei: eu sinto muito, está vencido sua carteira. Falei: minha senhora, puxa vida, eu vim aqui fazer uma visita, fazer uma oração. Sim, mas o senhor tinha que ter visto a carteira, né? É verdade, mas eu não vi, e teoricamente o vencimento é na segunda. A senhora também não paga boleto quando vence no domingo? Então, não, mas aqui não. Aqui venceu, não vai entrar. Puxa vida, com quem que eu posso falar? Só se o senhor falar com o presidente da rede Mário Gatti. Tá bom. Na frente dela eu liguei para o presidente. Ela abriu o olho, assustou, porque ela falou isso para gozar de mim, né? Falei: imagina que ele ia ligar para o doutor Sérgio, eu estou aqui com uma senhora. Ela não está querendo deixar eu entrar, porque, pelo amor de Deus, o senhor pode entrar. Eu falei: não, fala aqui com o presidente do Mário Gatti. O senhor não falou que queria falar com o presidente do Mário Gatti? Doutor Sérgio. Aí eu não sei o que o doutor falou para ela, sei lá eu que falou para ela. Aí ela tremia: pelo amor de Deus, o senhor quer que eu perca o meu emprego? Não sei, por que o senhor não falou quem que o senhor era? Eu falei: porque eu não dou carteirada. Falei na lata para ela, que eu não dou carteirada. Eu quero ser tratado como qualquer pessoa. Agora, por um acaso, aí depois o doutor me falou, eu falei na cara dele, ele ligou para mim: pelo amor de Deus, professor, entra aí nesse hospital aí e para tanta coisa. Aí ele falou assim: sabe o que eu falei para ela? Que o senhor é o controlador do município, o senhor poderia mandar ela embora por causa disso, sim. Podia representar alguma coisa contra ela. Eu falei: não imagino que eu não fazia nada disso. Imagina, eu só queria visitar a irmã para orar, só isso. No fim, entrei, orei e fui embora. Aí na saída me trataram que nem só. Eu falei: não precisa nada disso. Deus abençoe, está tudo certo. O senhor me perdoa. Eu falei: não, está perdoada, está tudo bem. Mas para que agir dessa maneira? Quer dizer, são os dois lados da moeda, né? Trate bem as pessoas, irmão. A Bíblia fala que sem saber hospedar o anjo.
A pessoa não sabia, mas era um anjo que Abraão, né? Estava lá no capítulo 18, era tudo anjo. E ele estava achando que era um forasteiro, mas ele tratou bem. Agora, irmão, as pessoas criam dificuldade, sendo que eu ia fazer uma oração. Uma oração só, não pensa que onde eu falei, mas é 5 minutinhos, só vou lá orar, a pessoa está me esperando. Aí criou toda aquela coisa. E depois, mas nunca dê carteirada. Carteirada não procede de Deus. Sabe com quem você está falando? Para que fazer isso? E a mulher ainda falou para mim, por que o senhor não falou? Eu falei, não, eu acho ridículo isso. Então, irmão, graças a Deus, o meu estilo, se eu for no banco, eu pego fila. Eu não tenho esse espírito, sabe? Às vezes as pessoas conhecem, vem cá, tal, é natural. Mas eu nunca chego e acho que... Não faço isso. Não precisa disso. Então, Jesus, sendo Deus, ele não se apegou a isso. Eu sou Deus. Sabe o que você está falando com Deus? Não. Se humilhou. Né? Se humilhou. Não deu nem carteirada no diabo, né? O diabo também foi lá falar para Jesus, lembra? Se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus. Ele sabia que Jesus era, né? Então, não tem nada disso. Então, trata-se de um contraste com o primeiro Adão, né? Por quê? Porque o primeiro Adão queria ser Deus, né? Por isso que ele comeu o fruto. Porque Satanás falou para ele, olha, como você vai ficar que nem Deus. Ele acreditou, porque ele queria ser Deus. E Jesus, sendo Deus, se humilhou para ser homem, né? É o inverso do velho Adão. Então essa realidade é confirmada quando Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Olha, Jesus, ele se esvaziou, não se apegou aos atributos divinos, mas ele era Deus. Por quê? Porque ele fala coisas de Deus. Por exemplo, perdoados estão os teus pecados. Você acha que um ser humano pode fazer isso? Você acha que um homem pode falar para outro, perdoados estão os teus pecados? Só Deus. Só Deus pode falar isso. Quando Jesus fala assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Pelo amor de Deus, ele está falando, isso é eternidade. Eu vos dou a vida eterna. Isso é coisa de Deus. Então Jesus é Deus. Agora, ele se humilhou para a obra da redenção. A grande obra da redenção. Ele esvaziou-se voluntariamente. É a palavrinha grega kenosis. O problema é que kenosis foi usado por um grupo religioso para dizer que Jesus se humilhou e que ele deixou de ser Deus. Irmão, na antiguidade surgiram 2 extremos. No século IV já tinha isso. Um grupo que achou que Jesus se humilhou de tal maneira que era só homem, que Jesus era só homem, não tinha mais nada de divino nele. E outro grupo que achou que Jesus, a natureza humana foi absorvida pela divina. Então Jesus é só Deus. São extremos. Não, em Jesus é uma pessoa. Nessa pessoa houve a encarnação, Verbo e Deus. 2 naturezas, mas é só Jesus. Por isso você não pode ficar querendo achar um momento que só está como Deus ou como homem. Não, Jesus. Jesus é uma pessoa. Ele é o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem. Mas não dá para a gente ficar querendo separar as naturezas, porque é uma pessoa. Isso não significa a perda da sua divindade, quando ele se fez homem, mas a renúncia da glória que ele possuía na eternidade com o Pai. Tá bom? E o terceiro subtópico, a obediência de Cristo, foi plena desde a encarnação até o Calvário. Olha lá, Filipenses 2,8, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então ele desceu à condição mais humilde e morreu como servo, em obediência ao Pai e em favor de mim. É em meu favor que ele fez isso, que a morte de Jesus é substitutiva. Revela que a Bíblia revela que o primeiro Adão trouxe condenação pelo pecado. Cristo, que é o nosso segundo Adão, conforme Romanos capítulo 5, quando Paulo trata do pecado original, fala que ele trouxe o quê? A justiça pela obediência. Um desobediente, outro obediente. Essa verdade ratifica a obra redentora do Senhor Jesus. Então a nossa salvação é resultado da obediência de Jesus. Assim como Cristo, devemos obedecer à vontade do Pai, ser obediente à palavra de Deus. Resuminho então do tópico 1, a humilhação do Filho revela a sua submissão, o esvaziamento e a obediência até a cruz. É a grande doutrina da encarnação do Verbo. 2, obra redentora do Filho. 2.1, subtópico, a ineficácia do sacerdócio levítico. Por que ineficácia?
Porque o sacerdote, coitado, para começar ele já tinha que fazer primeiro o sacrifício por ele mesmo, porque ele já era um pecador também. Aí fazia aquele sacrifício, depois tinha que fazer tudo de novo, tudo de novo. Por que tinha que fazer sempre? Porque era ineficaz. Então, quando você tem que ficar repetindo a mesma coisa, porque é ineficaz aquilo para você. Tá? Então, o sumo sacerdote entrou no Santo dos Santos, ele entrava, né, uma vez no dia do Yom Kippur, dia da purificação. É só você ler Levítico 16. Ele levava, então, o sangue de animais para a purificação. Esse sacrifício era repetido anualmente, porque não era suficiente. O anual, mas tem também, ou basicamente, todo dia tinha gente lá, a hora do sacrifício. O sumo sacerdote terreno era uma figura, um tipo de Cristo, que é o sacerdote eterno. Então, o santuário terreno era uma sombra, que Moisés teve por revelação do que tinha no céu. Mas Cristo entrou no céu mesmo para interceder por nós diante do Pai. A entrada única de Cristo no santuário, com o seu próprio sangue, nos assegura uma eterna redenção. É isso que diz Hebreus 9. Então Jesus, o nosso sumo sacerdote eterno, não precisou derramar o sangue por ele. Ele derramou sangue por nós. Por ser imperfeito, o sacerdote levítico era substituído. Todo ano morria, tinha que pôr o outro. Agora Jesus não, é o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Sacrifício único e suficiente. A antiga aliança então oferecia diversos sacrifícios, mas Hebreus 9, 28 diz assim também: Cristo oferecendo-se uma vez, olha lá, é o único sacrifício para tirar o pecado de muitos. Então a expressão uma vez, rapax, do grego, indica não há necessidade de repetição. É um sacrifício só. Jesus morreu, está consumado um único sacrifício. Então a salvação não é por causa dos méritos ou rituais, mas pela obra de Jesus no Calvário. Cristo, ao morrer, rasgou o véu que separava o ser humano da presença de Deus. O Calvário é suficiente. Então Jesus é tudo. Tudo é Jesus, irmãos, não há mais necessidade. E terceiro subtópico, a substituição vicária. O que é substituição vicária? É morrer no local de outro. Quando eu falo a morte expiatória ou vicária de Jesus, significa que Jesus morreu em substituição. O pecado não pode ser ignorado, o pecado tem que ser punido. Em virtude disso, Deus não poupou o seu próprio Filho, que morreu em nosso lugar. No sistema sacrificial da lei, quem é que morria no lugar do ser humano? Os animais. E Cristo é o Cordeiro de Deus que morreu de maneira final. Hebreus 9, 26. Na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Assim, em adoração devemos viver para Cristo, que morreu por nós. Então, resuminho, a obra redentora de Cristo é a única, suficiente, substitutiva, garantindo a nós a salvação. E aí a última parte fala da exaltação, que eu já falei, que ele foi exaltado acima de qualquer nome. Como eu já comentei isso, então eu não vou trabalhar esse último tema com os irmãos, até porque eu já falei do único nome que foi dado, né? Um nome acima de todo nome, é isso que a Bíblia fala, e eu já falei sobre o nome de Jesus, e até encerrei com Atos capítulo 4, versículo 12. E isso dá a Jesus o quê? A soberania universal, quando ele voltar, né? Que ele reinará para sempre. Então vamos para o resumo do tópico de número 3. A exaltação gloriosa de Cristo manifesta sua soberania universal e assegura o triunfo final da igreja. Então, para fechar, a obra do Filho é completa, isso é importante. Obra completa, única, suficiente. Ele se humilhou para nos salvar. A morte de Jesus é substitutiva. Como igreja, somos chamados a viver em comunhão com essa verdade, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo. Então, que possamos vivenciar, vivamos como servos daquele que nos serviu com sua vida e nos salvou com o seu próprio sangue. Então, Jesus é o nosso sumo sacerdote, temos toda a certeza e convicção
que é em Jesus, pelo nome de Jesus, através da obra de Jesus, que você é salvo. Graças a Deus. Meus irmãos, se Deus nos permitir, estaremos de volta no próximo domingo, dia 22, que é o último domingo do mês de fevereiro, e o tema é o Deus Espírito Santo. Vai ser uma grande bênção. Que Deus continue abençoando os amados irmãos e que nós tenhamos então um feriado abençoado. Amém.